Muita gente acha que trabalhar no mercado financeiro é somente ser gerente de banco, atender os clientes ali naquela demanda que ele precisa e acabou. Não, mas tem muito mais além disso. Eu vou mostrar aqui uma série de carreiras que você pode seguir nesse ramo de mercados e investimentos, que é muito bacana, pagam muito bem. Eu vou mostrar também as certificações exigidas, além do salário. Lembrando que o salário não é fixo, eu consegui encontrar uma média aqui em geral, mas pode ser para mais, para menos. Tem uma série de fatores que podem influenciar nesse salário. E o que faz cada uma dessas carreiras, beleza? Lembrando que uma pode complementar a outra, uma pode ser a outra de certa forma, uma pode ser, ser atribuída a um só profissional, mas enfim, eu vou trazer aqui as que eu encontrei pesquisando. Fechou? Então vamos nessa, vamos para a tela. Bom, pessoal, tem um monte de profissão aqui, tá? Um monte de carreira que eu consegui encontrar aqui pra gente. Tem mais, tá? Mas eu decidi trazer essas aqui que são as principais. Essa aqui ficou repetida, tá? Aqui tem outras, então vou colocar aqui entre outras, que vocês podem verificar depois, tá? Mas essas aqui são as principais, certo? E aí o assessor de investimentos, basicamente, ele vai ajudar os clientes a escolher os investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. E aí, por exemplo, geralmente essa carreira, ela pede uma certificação, né, que é a CIA. Como houve uma mudança nessas certificações da Anbima, que é o órgão que regula essas certificações, houve essa mudança e aí a nomenclatura mudou um pouco. CPA, CPROI, CPROR, enfim, vou fazer um vídeo depois explicando com mais detalhes a respeito dessas certificações, tá? Mas esse assessor de investimentos, ele atua somente se houver certificação adquirida, beleza? No caso, atualmente, provavelmente a CPA, ou a CPROI, a CPROR também, e para que ele possa atuar, fechou? Então, assessor de investimentos, aí a média salarial, aí é muito variável a média salarial desse assessor de investimentos, porque vai depender muito da carteira de clientes que ele tem, mas varia em torno de 4 a 20 ou 20, 50, 100 mil, enfim, varia muito, mas é uma carreira que paga muito bem. Aquele detalhe, de acordo com a sua carteira de clientes. Quanto mais clientes você consegue reter na sua carteira e assessorar, maior vai ser a sua faixa salarial, beleza? A outra é a analista de investimento. Esse, como já coloquei aqui a certificação, ele necessita de uma certificação CNPI, que é uma certificação para ser analista de investimentos. É o camarada que vai estudar fundos de investimentos do início ao fim para que ele possa dar um parecer aos às empresas, aos setores que ele está atuando, beleza? Então ele vai utilizar de relatórios para fazer recomendações assertivas para as empresas, para os times que vão tratar diretamente com o cliente, ou até ele mesmo tratar diretamente com o cliente. Como essa é uma certificação muito requisitada no mercado, requisitada não seria a palavra, é muito prestigiada, essa palavra, prestigiada no mercado, então, consequentemente, o salário vai aumentar um pouquinho mais. Então, a faixa salarial pode variar de 6 mil, de 25 mil para mais, de 6 a 25 para mais. Vai depender do porte da empresa, vai depender do know-how do analista, enfim, tem uma série de fatores. Mas, para você ter uma certificação dessa daqui, CNPI, que é uma das top, você vai ganhar muito bem, beleza? A outra é o de planejador financeiro. Você pode atuar também como planejador financeiro e aí ele vai atuar ajudando as pessoas a organizar as finanças, a questão da aposentadoria, investimentos, a sucessão patrimonial. Então ele vai atuar dessa forma também, dessas formas também. Ou uma certificação que geralmente é pedida é a de CFP, né, que é o CFP. É uma certificação reconhecida internacionalmente, né, para planejadores financeiros, entre outros cargos também que podem ter essa certificação. Fechou? Faixa salarial, a partir de R$ 8.000, pode ser um pouquinho para menos, até 30 mil mais, tá? Então varia nessa faixa aí, a depender do know-how, né, do que a pessoa sabe, do entendimento da pessoa, da experiência, do tamanho da empresa, enfim, pode variar bastante, tá? Mas é nessa faixa aqui.
O gestor de recursos, ele vai atuar administrando fundos de investimento. Então, ele vai decidir onde investir o patrimônio dos clientes. Ele vai administrar o fundo de investimentos e aí ele decide onde é que onde é que o cliente deve investir o seu patrimônio para que haja a boa gestão, beleza? A certificação que geralmente é conhecida por esses tipos de profissionais é a CGA, beleza? Então, essa certificação geralmente é utilizada por profissionais gestores de recursos de clientes, beleza? A faixa salarial varia também, é muito variável, né? Mas sempre tem uma base, né? Uma média ali, de 15 mil a mais de 100 mil reais, de acordo com a carteira de clientes, de acordo com a empresa que atua, se tem o próprio escritório ou não, enfim, varia bastante, tá bom? O operador de mesa, né? O trader tradicional, institucional, na verdade. Esse trader, ele vai executar operações financeiras para bancos, corretoras, gestoras. Ele vai executar as operações de compra e venda desses ativos, tá? Aí, nesse caso, a certificação vai depender muito da instituição que foi contratada, né? Vai no detalhamento da vaga, vai especificar qual certificação precisa para esse profissional atuar naquela empresa. Mas, de certa forma, vai ser uma certificação que órgãos como a Anbima ou a própria B3 deve especificar, e aí o profissional ele vai precisar certificar nisso daí, beleza? Faixa salarial de 8 mil a 50 mil ou mais de salário, tá, pessoal? O gerente de investimentos, outra profissão também, a gente tem aqui o gerente de investimentos. Você tem aqui a possibilidade de atender clientes de alta renda, tá? Oferecendo diversas soluções de investimento para esses clientes. A certificação que é pedida é a CPA, aí junto com a CPA, a CPROI ou CPROR, geralmente CPROR, certo? Onde ele vai atuar fazendo o atendimento junto aos clientes, certo? E aí tratando os clientes de acordo com o seu grau de renda, né? Quanto mais alta a renda, maior esse profissional vai atuar, mais esse profissional vai atuar. E aí a faixa salarial varia de acordo com a carteira de clientes que ele consegue atender, né? Então, você pode ter uma renda de uma faixa salarial de 6 mil a 20 mil reais ou mais, né? O especialista em investimentos, esse daí ele tem uma certificação, como eu falei, as certificações mudaram, né? Mas ele pode ter uma certificação CEA, CIA, CEA no caso, né? E aí, atualmente, como mudou, provavelmente a certificação dele é uma CPA mais CPROI, certo? Ou CPROR. E aí ele vai atuar como suporte técnico. Nesse caso aqui vai ser um CPROI. Ele vai atuar como suporte técnico, dando estratégias para as equipes comerciais que vão tratar diretamente com os clientes. Então ele vai ser o suporte que vai passar informações para aquele profissional que atua diretamente com o cliente. Um CPROR da vida, por exemplo, é o que atua diretamente com o cliente. O CPROI ele fica mais na parte do back office ali, da parte de suporte para as equipes da corretora, enfim, dos bancos e por aí vai, beleza? A faixa salarial varia de 8 a 25 mil mais desse profissional, beleza? O banker, pessoal, o banker ele vai atuar para atrair os clientes de alto nível, né? Clientes de alto patrimônio. Então ele vai atuar meio que prospectando esses clientes para trazer para as instituições esses clientes de alto patrimônio, tá, pessoal? Então o banker ele pode ser confundido com outras atribuições, né? Com outras nomenclaturas, mas o banker ele faz esse tipo de situação. Ele vai atrair clientes de alto patrimônio e aí a certificação CPA inicial, CPROR, CPROI, enfim, vai variar de acordo com a pedida daquela instituição que vai contratá-lo, tá bom? A faixa salarial varia de 15 mil a 80 mil mais, vai depender muito daqueles contextos, né? No contexto de empresa, clientes, o grau de know-how desse profissional, enfim. Temos também o Private Banker, né, que é aquele profissional que vai atuar aqui, 9 Private Banker. É o profissional que vai gerenciar
o patrimônio desses clientes profissionais. De clientes profissionais não, desses clientes milionários, né? Então ele vai atuar também dessa forma. Ele pode ser confundido aqui, ó, Private Banker que a gente passou, ele pode ser confundido com o gerente de investimentos, com o especialista em investimentos, enfim, as nomenclaturas podem ser, as atribuições podem ser parecidas de certa forma, tá bom? Mas a faixa salarial de 20 a 150 mil mais varia dessa faixa, beleza? Aí a certificação, a CPROI e a CPA e CPROI, beleza? Aí ele pode também variar as certificações, ele pode ter também uma certificação de CFP, né? Que é uma certificação muito prestigiada no mercado de investimentos. Aí temos também, pessoal, o analista de crédito. É a possibilidade de você analisar o risco antes da concessão de empréstimos e financiamentos. Então, é a pessoa que vai analisar se há um risco ou não de liberação de empréstimos e financiamentos para um certo cliente. Nesse caso, não exige uma certificação obrigatória, né, mas varia de banco para banco, de instituição para instituição, mas a faixa salarial varia de 4 a 12 mil reais. Né? Pode ser para menos ou para mais, beleza? Além desse, nós temos o analista de risco. Né? Esse daí vai monitorar os riscos financeiros das instituições. Então ele vai validar todos os riscos que a instituição ela pode estar passando, né, correndo, e aí ele vai passar isso daí para o gestor para que ele possa tomar a melhor decisão possível, beleza? Nesse caso, não costuma ter uma certificação obrigatória, né? A não ser que o banco venha exigir de fato essa certificação para esse profissional. A faixa salarial varia de 7 mil a 12 mil reais, ou melhor, a 20 mil reais, e aí ele pode variar com aquela série de fatores que eu já comentei anteriormente, beleza? O analista de compliance aqui, o 12, ele garante que a instituição cumpra as normas e regulamentações da CVM, do próprio banco, enfim, de outras instituições, da Anbima. Então, ele vai garantir que as normas e regulamentações estejam sendo atendidas, beleza? E aí não exige uma certificação específica, mas pode ser um diferencial, uma certificação que o banco peça pode ser um diferencial para esse profissional. Aí a faixa salarial pode variar de 6 a 20 mil reais ou mais, certo? Vai de acordo com o grau do profissional. O analista research aqui, pessoal, 13, analista de research, ele vai validar basicamente uh, todos os estudos sobre as empresas, sobre os setores, e aí ele vai elaborar essas análises a partir desses estudos e vai passar para o tomador de decisão. Então ele vai analisar todos os detalhes da empresa, certo? Vai analisar todo o balanço patrimonial da empresa, enfim, ele vai fazer uma análise completa da empresa para passar essa análise para o tomador de decisão. Geralmente, a certificação pedida aqui é um CNPI, né? Que é a certificação de analista de investimentos. E aí a faixa salarial pode variar de 8 a 25 mil reais de mais, tá? Varia muito de profissional para profissional. Mas está nessa média por aqui, tá bom? O consultor de valores mobiliários. Esse daqui especificamente, ele precisa ter o registro na CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e mobiliários é a casa, mobiliários, e aí vai ser de acordo com a regulamentação, né? Mas basicamente ele vai prestar consultoria de investimentos de forma independente, né? Um consultor, ele vai prestar consultorias. Então, nesse caso, a faixa salarial dele pode ser bem variável, tá? Pode superar 30 mil, 40 mil, 50 mil, mas pode ficar em 5, 6, 15, 20, enfim, pode ser bem variável. Beleza? E aí, eu coloquei entre outras aqui porque tem outras várias carreiras que podem ser seguidas e entre outras certificações e faixas salariais que eu não quis colocar aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. E aí, para ser mais rápido, se bem que o vídeo já está em quase 14 minutos, mas tudo bem. E aí eu. Eita, deixa eu. Aqui. A 14. Eu falei da 14 e não mostrei a 14. Essa daqui é a 14.
consultor de valores imobiliários. Mas enfim, eu quis trazer hoje para vocês, pessoal, um vídeo mais detalhado, certo? Sobre cada uma das carreiras que podem ser adotadas, certo? Deixa eu colocar a câmera para cá, peraí, pronto. Quis trazer hoje para vocês aqui, ó, uma série de carreiras que podem ser seguidas nesse ramo de finanças e investimentos, certo? E a gente vai atuar em uma dessas aqui, tá? São carreiras que podem trazer um retorno financeiro muito bom mesmo, certo? Além de retorno financeiro, a estabilidade que você precisa, certo? Então, é uma série de benefícios que você pode ter também, certo? Então, eu falei estabilidade porque, enfim, você vai ganhar muito bem, né? Mas a estabilidade é um pouco relativo. A gente pode discutir um pouco isso depois. Mas, enfim, essas são as principais carreiras aqui desse nicho de finanças e investimentos, tá? Do mercado financeiro. E aí, se você ficou com alguma dúvida aqui, eu vou trazer depois um vídeo sobre cada uma das carreiras, tá? Eu vou explicar cada uma das carreiras posteriormente e a gente vai debater um pouco sobre cada uma delas. Bom, então é isso, pessoal. A gente finaliza por aqui, tá? Trouxe para vocês aqui umas das principais carreiras desse mercado de finanças e investimentos para vocês verificarem aí. Quem sabe, se vocês estejam estudando também sobre esse nicho, sobre esse ramo, possam embarcar, né, em uma dessas carreiras aqui e quem sabe, se Deus quiser, conseguir um salário de qualidade, né, para, enfim, para você cuidar da sua família, conquistar seus sonhos, fazer seu negócio, enfim. Então, tem muitas possibilidades aqui nesse nicho, beleza? E o detalhe, né? É um nicho que ele vai aceitar pessoas de qualquer tipo tudo bem, algumas vagas podem exigir, né, uma graduação específica, mas tem muita gente, por exemplo, tem médico, tem nutricionista, tem engenheiro, tem muitas graduações de outras áreas, sem ser de economia e de contabilidade, que são assessores, que são analistas de investimento e conseguiram embarcar, conseguiram fazer a transição de carreira para essas carreiras, certo? Então, tudo é possível. Eu particularmente tenho uma formação de TI e aí vou embarcar nesse nicho de finanças e investimentos e aí, se Deus quiser, Deus vai abençoar e a gente vai conseguir um cargo de muito prestígio. Beleza, pessoal? Então, a gente está com um planejamento aí para 6 meses e aí nesses 6 meses vamos colocar toda a força para aprimorar cada vez mais, todos os dias, o conhecimento nesse nicho e conseguir a tão sonhada vaga. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado aí se você ficou até o fim. Tamo junto. Valeu, falou, tchau.